Vamos lá para Ageu de novo, né, irmãos? Eu tenho sido ricamente abençoado pelo estudo de Ageu, irmãos. Deus tem falado de uma maneira muito especial ao meu coração por esse livro, ou através dele. Claro que às vezes é só para mim mesmo, né? Então, outras vezes é para transmitir à igreja. Mas para mim tem sido privilégio, tem motivado meu coração a continuar estudando um livro tão pequenininho, mas um livro tão importante na história do povo de Deus, de todos os tempos. É um livro contemporâneo, né? Como toda a palavra de Deus é, mas quando a gente começa a esmiuçar, ruminar essa palavra, essa porção das Sagradas Escrituras, a gente vai descobrindo tantas realidades que Deus ainda se preocupa em nos dizer. Que Deus está preocupado em falar conosco como igreja do século 21. Porque como nós já temos pensado, irmãos, juntos, apesar de todo o avanço humano, de tecnologia, aliás, há um avanço generalizado. Nós, que somos a geração dessa transição, percebemos nitidamente, palpavelmente, o quanto que nós avançamos. A raça humana deu um pulo muito grande. Eu estava lendo ontem um contrato batido em 93. Esse contrato foi datilografado. E lá numa das cláusulas lá desse contrato estava assim, que foi por mim datilografado. Eu já falei, gente, 93 está aqui. Não está muito longe 93. Está encostadinho aqui. E se você pensar, ali mesmo, como se diz, dá uma olhadela no passado, nós ainda tínhamos umas carroças, né? Carroças, que o Collor chamou os nossos carros de carroça, e eram mesmo, diante das máquinas que nós temos hoje. Então a tecnologia, ela abrangeu todas as dimensões do nosso viver. Mas apesar de tudo isto, o homem continua da mesma maneira como estava lá no Jardim do Éden. Distante de Deus e carente da ação desse Deus na sua vida. E o que é interessante, irmãos, que eu observo nesse pequeno livro de Ageu, é que o povo de Deus, ele sempre precisou de exortação e de encorajamento. O que nós vimos é que 30 dias antes, esse povo tinha se comprometido com Deus. Eu não duvido desse compromisso. Nós aprendemos lá no primeiro capítulo que o Espírito de Deus moveu essas pessoas. Que a palavra pregada por Ageu veio revestida com a unção do Espírito Santo. Tanto é que a própria palavra diz que a palavra de Deus dita por Ageu
Então eu não duvido daquele compromisso, daquele povo na presença do Senhor. Dizendo, não, nós vamos construir o templo, nós vamos, da partir de agora, nós vamos trabalhar para o Senhor, nós reconhecemos a nossa falha, mas agora nós vamos assumir essas realidades espirituais. 30 dias depois, eles estavam desanimados. Irmãos, como isso parece conosco? Quantas vezes a gente ouve uma mensagem, o Espírito Santo de Deus impacta nossas vidas, a gente sai daqui dizendo, puxa, eu vou viver diferente. E aí nós nos surpreendemos na quinta-feira, fazendo tudo igual antes, como nós fazíamos antes daquele domingo que Deus nos impactou, ou antes da quarta que Deus nos impactou. Então o povo de Deus, nós, eu e vocês, precisamos da exortação espiritual e do encorajamento para a gente continuar caminhando apesar de nós mesmos. Então esta mensagem de Ageu, no capítulo 2, está fazendo este papel. Papel de exortar o povo, próprio Deus usando Ageu para fazer isso. Então nós estamos aprendendo, irmãos, que esse povo tão rapidamente, após um compromisso, e não fora um compromisso falso, um compromisso real como o meu e o seu, mas abateu-se-lhes um desânimo tão grande, que Deus precisou agir através de Ageu. E nós detectamos, nós identificamos as causas desse desânimo. Se quisermos lidar com desânimo, nós precisamos detectar as causas. Eu disse aqui para os irmãos, um dos princípios nobres da medicina, ou da área de cura, né? Que é tanto na odontologia quanto na área médica, remove-se a causa, cessa-se os efeitos. Isso é um princípio médico. É um princípio que a gente aprende logo que entramos na faculdade, os nossos professores imprimem esse negócio na nossa cabeça. Eu ouvia isso todas as aulas, de patologia, de cirurgia. Olha, remove-se a causa, cessa-se os efeitos. Não trate os efeitos, trate a causa. Não ponha band-aid em câncer. Remova esse negócio com um pedaço grande de segurança e joga isso para os cachorros. Não, manda para o laboratório. Né? Remove-se a causa, cessa-se o efeito. E é isso que Deus está fazendo. Como é que Deus está fazendo isso? Deus fez 3 perguntas no versículo 3. Não que Deus quisesse resposta. Porque Deus é onisciente, irmãos. Deus não precisa de nenhuma resposta minha e sua. Ele já sabe qual será a nossa resposta. Às vezes Deus nos questiona na nossa caminhada, é para a gente pensar, fazer uma reflexão, fazermos uma introspecção daquilo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Ele não precisa de resposta, ele já sabe. Mas ele leva-nos a pensar. E a primeira pergunta que Deus fez, no verso 3, foi: quem dentre vós que tenha sobrevivido, contemplou essa casa na sua primeira glória? Ou seja, Deus já havia detectado qual era o primeiro problema do desânimo. O que nós aprendemos, irmãos,
assim, com uma única frase, qual era o problema que Deus tinha detectado e o levou a fazer essa pergunta. Com uma frase só, uma única frase. Não era só saudade, né? Também, a nostalgia. Isso é um problema sério, esse negócio. Quando saudade não tem problema, não é doentio. Agora, tem algumas saudades que é doentia, que te prende lá no passado, que você não consegue ir para frente, né? Mas o que com uma frase que nós aprendemos aqui quarta-feira passada, eu repeti várias vezes essa frase. O passado superou o presente. Isto era a marca que Deus havia detectado. Eles estavam olhando para o templo, e o pior, irmãos, eles vieram remoendo isso durante quase 16 anos. Aquele texto que nós lemos lá atrás em Esdras 3, aquele texto foi quando eles lançaram o fundamento do templo. Quando eles lançaram a fundação da reconstrução do templo, que foi aquela choradeira. Os mais jovens se alegravam e os mais velhos choravam. Ambos gritavam de tal maneira, tanto o lamento quanto o júbilo, que não se conseguia distinguir quem estava lamentando e quem estava se jubilando. 16 anos mastigando isso, irmãos. Agora, Deus quer dar um basta nesse negócio. Deus quer trabalhar a realidade desse povo, a começar da causa do seu desânimo, para isso não voltar mais. Por quê? Porque aqueles que se lembravam do templo de Salomão filtravam tudo através da lente da glória passada. E tudo que estava acontecendo na atualidade simplesmente não estava à altura. Isso é fácil de detectar. Você já conheceu alguém que foi muito rico e que não baixou a pose, tornando-se pobre? Como isso é claro. Por quê? Porque tudo quanto essa pessoa olha, ela olha pela ótica do que ela tinha. E nada serve, porque não está à altura, o jantar não está à altura, os talheres da mesa não estão à altura, nada está à altura do que ela tinha lá atrás. No início, irmãos, é divertido. Mas se passar 15 anos, passa a ser depressivo essa situação. Depressiva. E gera uma atitude de descaso. Gera uma doença. Então esse povo estava fazendo isso. E Deus já havia detectado que eles deveriam deixar o passado para trás. Porque o passado, para eles, estava superando o presente. Mas outra razão do desânimo, além de termos tido um passado que supera o presente, ou um passado que envergonha o presente, que nós falamos quarta-feira passada,
que tanto um quanto o outro, tanto a glória quanto a vergonha, deve ser deixado para trás para caminharmos para frente. A outra falha é quando nós focalizamos nas falhas. Qual que é a segunda pergunta? Então, como a vedes agora? Isso aqui é uma pergunta que Deus quer saber o julgamento do coração dessas pessoas. Qual que é a sua leitura disso aí agora? Irmãos, como é fácil encontrarmos falhas, e principalmente nos outros. Como é fácil olharmos para as coisas e as considerarmos como nada. E a pergunta do Senhor Deus é exatamente esta: como a vedes? E nós poderíamos acrescentar algumas coisas aqui. Por exemplo, não é tão grande. É do mesmo tamanho. Mas naquele momento da glória do templo passado, parece que aquilo não será o que foi. Não é tão imponente. Porque ainda não é. Porque é um entulho. A única coisa que eles haviam feito eram apenas a base, o alicerce. Os alicerces. Não é tão suntuosa. Porque eles estavam apenas olhando para aquele momento. Só focalizando a falha. Um dia desse eu estava conversando e eu já disse aqui para os irmãos, com um fazendeiro vizinho do Bet Shalom lá em Minas. Eu dizendo para ele o que poderia transformar aquele sítio. Aí ele disse para mim assim: pastor, minha esposa é igual ao senhor. Ela consegue ver coisa que ainda não está lá. Eu não consigo. Eu só consigo ver esse mato, eu não consigo ver mais nada. Eu falo para rapaz, aqui tem algo além do mato. Então há pessoas que não conseguem mesmo, elas não conseguem ver além do que está ali. Eles olhavam para lá e o Deus sabia que eles não conseguiam olhar além daquilo que estava lá, por isso que eles estavam desanimados. Como a vedes? Não, faltava convencer-se da realidade que está lá e do que Deus está nos chamando para fazer além daquilo que está lá. Esse é um dos problemas nossos. Se nós não pegarmos tudo prontinho, a gente não quer. Você sabe uma das grandes dificuldades nós estamos tendo no ministério? Pegarmos e encontrarmos pastores arranca-toco. Ou seja, pastor que pega a igreja do nada e a transforme em igrejas boas, saudáveis, fortes. Não tem mais. Sabe por quê? Porque eles só querem pegar igrejas boas, prontas. Se levantar, por exemplo, pastor Ezequiel saiu da igreja central de Araraquara, vocês vão ter aqui uns 20 concorrentes. Porque a igreja está boa. Qualquer pastor quer pastorear essa igreja. Porque é uma igreja forte, sólida. Então as pessoas não querem mais olhar para uma realidade e ver aquilo que Deus está chamando-as para construir. Como é que vocês veem essa construção? Não é tão gloriosa, não é tão grande, não é tão suntuosa, não é tão imponente. E isso, irmãos,
tinha sufocado aquela vibração aquela iniciativa. Em vez de olhar, irmãos, para o que era, para o que poderia vir a ser, eles olharam para o que não era. Ou seja, ao invés de dar ênfase no positivo, em vez de aplaudir o positivo, eles só conseguiam ver os entulhos. Só os entulhos. E Deus sabia disto. Todas as vezes que eles iam trabalhar, o coração deles abatiam, porque olhava aquele mundo de entulho e eles não conseguiam ver além daquilo que estava. Por isso que Deus fez essa pergunta. Como é que vocês estão vendo? E nessa pergunta também eu vejo assim, irmãos. Vocês não podem pensar em sentir prazer nessa casa como vocês sentiam na outra. Deus estava tentando, irmãos, trazê-los o que realmente é o centro do culto. É aquilo que Jesus disse lá para a mulher samaritana. Não é o templo, sou eu. Eles poderiam ter pensado, e nós já pensamos nisso na anterior. Cadê a arca? Cadê os querubins esculpidos em ouro? Cadê isso? Cadê aquilo? Não estava lá mais, não estavam lá mais. Mas o Deus, irmãos, da Shekinah gloriosa, é o Deus que estava com eles e que havia prometido isto. Nós temos, irmãos, facilidade de trabalharmos em nossa mente as coisas e desprezá-las simplesmente porque elas não alcançaram os nossos padrões. Isso é meu e seu. Às vezes, nós perdemos muito, porque caminhamos mais, tivemos experiências, e aí a gente despreza aquelas pessoas que não estão cumprindo, ou aquelas coisas dos nossos padrões. Nós aferimos as coisas e se não chegarem lá, nós as abandonamos. E era isso que estava acontecendo com o povo. Por que eu sei? Pela terceira pergunta. A terceira pergunta traz a impressão de Deus com relação ao que eles viram e com relação ao que eles estavam vendo agora. Qual é a terceira pergunta? Isso aqui para Deus isso aqui, irmãos, era algo que feriu o coração do Senhor. Comparada com a glória da primeira casa, esta agora era como nada. Deus já sabia o que eles estavam pensando. Deus já sabia a comparação que eles estavam fazendo entre o que era e o que era agora, o que era e o que é. E agora Deus quer dar uma trabalhada, não só neles, mas comigo e com vocês. A palavra nada significa o quê? Inexistente.
tratar como zero, não dar o menor valor. Então, quando eu estou trabalhando em alguma coisa que eu considero que não é nada, então para que eu vou trabalhar nisso? Se eu tenho esse problema, se eu perceber que alguma coisa que eu estou fazendo não vai me levar a nada, primeira oportunidade eu caio fora. Eu tenho esse problema. Eu não consigo ficar amassando barro. Nada que fica ali, eu não gosto. Eu teria esse problema. Se eu considero que aquela coisa que eu estou fazendo é nada, então eu não estou fazendo nada, então eu vou deixar de fazer. Era esta a visão do povo. Mas sabe qual era o problema? É quando nós exageramos as questões. Claro que aquele monturo de demolição que ele estava, de destruição, era exatamente o material para se fazer aquilo que Deus queria que se fosse feito. Mas, irmãos, quando nós começamos a exagerar as questões, nós acabamos acreditando que aquilo é verdade. Presta atenção, você já se pegou falando essas frases ou ouvindo-as? Por exemplo, você sempre faz isso. Você nunca faz isso. Fulano de tal é um inútil. Ele não sabe de nada. Ele é um zero à esquerda. Você está exagerando. Ou nunca você fez. Ei, para aí. Nunca não. Eu já fiz algumas vezes. Briga de casal não sai esse negócio? Você nunca. Você sempre. Você não. É isso, é exagerando as questões. Isso, irmãos, nós descartamos as pessoas ou os projetos só porque nós não gostamos e achamos que elas carregam essa realidade de exagero. Jamais vou fazer um negócio desse. Jamais vou me permitir fazer isso. Então, irmãos, aí aparece exatamente a mesma coisa que o povo de Israel fez com a casa do Senhor. É nada. E aí abandonaram a casa do Senhor. Abandonaram, desanimaram e queriam deixar esta realidade. Mas, irmãos, Zacarias, capítulo 4, verso 10, vai trazer à nossa memória algo que o próprio Deus nos diz. Porque, irmãos, é muito fácil lembrarmos do passado como melhor do que realmente ele foi. De forma que o presente pareça pior do que realmente ele é. Vou repetir. É fácil nos lembrarmos do passado como melhor do que realmente ele foi. De forma que o presente pareça pior do que realmente ele é. Você já quis muito uma coisa e depois você tem 1001 argumentação para não querer mais? Por que você quis antes? E agora você não quer mais? Porque agora você já não está olhando para aquela coisa
como a melhor coisa. Agora você já está olhando para ela como a pior coisa. E no fundo, ela não é tão pior quanto você imagina que ela seja. Você já vendeu aquele carro, aquela bicicleta, aquela moto, aquela casa que você achava um lixo? E o cara que comprou vibrou ao comprá-la e transformou ela num brinco. Então não era tão pior quanto você imaginava ou você criou na sua cabeça que era. Sempre acontece isso conosco. Eu ouvi de uma mulher divorciada, que depois de ter divorciado e ter tido alguns namorados, ela diz o seguinte: puxa vida, o meu ex-marido não era tão ruim quanto eu achava que ele era. Mas no divórcio ele foi pintado como o pior homem do planeta. Mas depois de ela ter conhecido outros homens, ela descobriu que ele não era tão ruim assim. Que se ela tivesse ficado com ele, teria sido o melhor negócio da sua vida. Agora é tarde. Então, que Deus, irmãos, está chamando essas pessoas para perceber que aquele pior que eles estão enfatizando, exagerando, é apenas um começo. E Zacarias diz assim: não desprezeis os pequenos começos. É isso. O problema, irmãos, nós somos brasileiros. E nós estamos sendo criados, irmãos, primeiro, para plantar um negócio hoje e colher amanhã. E não é assim que a vida funciona. Não é assim que a vida funciona. Há um ciclo natural, irmãos. E a gente vai ter que esperar. Ou então pagar. Para que alguém plante uma jabuticaba, espere 10 anos aquela muda crescer e lhe venda por R$2.000 ela dando. Já grande. Mas alguém, ou então a híbrida que custa R$250 dando. Mas a Sabará dando é mais de 10 anos. E ela não custa menos de R$1.500. Essa é a palavra que eu tenho confirmado de pessoas que lidam com isso. Porque hoje é chique ter um pé de jabuticaba em casa. É chique. Os arquitetos aconselham a ter um pé de jabuticaba em casa. Isso é chique. Então, mas a gente quer que a coisa funcione amanhã. Ninguém quer começar pequeno, ele quer começar grande. E aí Zacarias diz assim: jamais digas, aliás, não é isso, né? Não menosprezemos o dia das coisas pequenas ou dos humildes começos. Presta atenção, irmãos. Deus sempre está fazendo mais do que nós temos capacidade para ver. Deus sempre está fazendo mais do que nós temos capacidade para ver. E o que poderíamos pensar ser pequeno e insignificante não é para o Senhor quando Ele quer fazer algo. Então, o que o povo estava fazendo, irmãos, era menosprezando
aquilo que Deus queria fazer através deles. Então, irmãos, para nós que somos mais velhos, não extingamos o entusiasmo dos jovens, por termos visto algumas coisas lá atrás. Os velhos tempos não vão voltar, irmãos. E eles não foram tão bons assim. Não foram. Deixa eu só dizer para vocês alguns que eu presenciei. Eu fui obrigado a renunciar como presbítero, o presbítero mais jovem da Igreja Presbiteriana de Ibiá, porque eu era solteiro e tinha sido eleito presbítero. Eu fui eleito presbítero mais jovem da Igreja Presbiteriana de Ibiá, Minas Gerais. E fui obrigado a renunciar para não caçar problema para o reverendo Benedito Bernardes. Aliás, Benjamin Benedito Bernardes, que era o meu pastor na época. Sabe por quê? Porque o conselho caiu em cima dele por causa da minha eleição. Porque eles deixaram passar a minha eleição, a minha candidatura, porque achavam que eu não iria ganhar. Mas eu ganhei. Mas eu fui lá no escritório do pastor, disse: pastor, eu não quero problema para o senhor. Como é que a gente faz para eu renunciar? Renunciei. Renunciei. Então aquela igreja lá do passado tinha alguns ranços que não tinha como. Hoje eu sou pastor. Fui pastor solteiro. Eu poderia ter saído da igreja. Poderia ter saído da igreja. Eu vi um presbítero tocando o dedo no nariz do evangelista Davi Chagas, porque ele tocou violão dentro da igreja. E disse para ele: ou o senhor para, ou nós vamos pôr o senhor para fora. Eu vi isso. E nós temos muitas histórias disso, irmãos. Eu pastoreei uma igreja que eles só não me bateram, os presbíteros, porque naquela época eu tinha 30 anos e era muito invocado. Porque eu pus a presidente da SAF no púlpito da igreja, no Santo dos Santos. E a partir daquele dia, eu preguei do lado de baixo. Não subi lá mais. Porque se ela não fosse digna de subir no púlpito, eu também não seria. Então, eu preguei de baixo. Tinha 2 palcos, o púlpito tinha um palco e depois o templo, que era em nível de cinema. Só não apanhei, irmãos, porque de fato eu não tinha tapa na língua. Sermão seguinte, desci o pau neles. Falei: se eles não retratarem, eu não subo lá mais. Não existe na Bíblia, irmãos. O véu rasgou-se de alto a baixo. Não existe santo dos santos mais. Essa é a igreja do meu início de ministério. Igreja boa, irmãos, é essa. Não olho nenhuma para trás como a melhor igrejas que eu pastorei. Essa é a melhor que eu pastorei. Fui abençoado, tive a oportunidade de abençoar e sou abençoado por estar aqui, vivendo esse momento da história da igreja. Agora você vai dizer para mim: o senhor não teve lá atrás pessoas que o abençoou? Claro. Que esses ranços, graças a Deus que a gente conta nos dedos das mãos.
Não eram todos assim. Tanto não era que todos os que eu queria, que votaram em mim para a eleição, queriam fazer uma abaixo-assinado. Eu não deixei. Não deixei. Porque não é assim que resolve-se os problemas. Ia prejudicar o reverendo Benjamin. Jovenzinho, o primeiro campo dele. Hoje ele é um ícone da nossa igreja, cuidando da Missão Caiuá. Ele é o diretor geral da Missão Caiuá. E o é há muitos anos. Há muitos anos. É desse tamanhozinho. Mas um gigante da igreja presbiteriana. Um homem crente. Fui ricamente abençoado pelo ministério do reverendo Benjamin Benedito Bernardes. É um homem de honra, que está lá hoje, até hoje, lidando com dinheiro público, lidando com dinheiro da igreja, junto com a FUNAI, e não se fala dele nada, como não se falou lá também, porque agimos com sabedoria, tendo ele como meu pastor. Então, irmãos, os velhos tempos não vão voltar. E eles não foram tão bons assim. Eu não quero voltar lá atrás, irmãos. Não quero mesmo. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Bom é onde nós estamos. Esse é o momento de Deus nas nossas vidas. Claro que para fazer o que Deus quer fazer conosco e está fazendo hoje, é por causa da nossa história passada. Mas muitas vezes se alheio até o que nós passamos. Até mesmo as igrejas que nós frequentamos. Mas pessoas especiais de Deus, colocadas por esse Deus nas nossas vidas, a lá Ageu, que nos ajudaram a chegar aqui. Eclesiastes 7:10 tem um excelente conselho, um conselho sábio para nos dar. Diz assim: jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes. Pois não é sábio perguntar assim. Por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Celebremos o que Deus está fazendo agora. Não desprezemos os pequenos começos. Talvez é apenas um monte de entulhos. Talvez a gente não consiga perceber para onde Deus está nos levando. Mas vá na velocidade do Senhor. Porque nós não podemos ver tudo quanto Deus está fazendo. Nós não podemos ver. E os caminhos de Deus, irmãos, vão nos levar para lugares que nós nem imaginávamos chegar. A gente precisa de confiar e fazer o que de fato Deus tem para mim e para a sua vida. Para os mais jovens, para os mais velhos, não extingamos o entusiasmo dos mais jovens. Para os mais jovens, respeite os mais velhos e escute a sabedoria deles. Eles podem simplesmente ter algo muito importante a dizer, que vai ajudá-lo, pelo menos chegar até onde eles estão. Vamos todos observar as nossas palavras, e nós estamos estudando isso no domingo de manhã. Porque a nossa queixa pode desencorajar. As nossas comparações podem esvaziar. E as nossas críticas
podem diminuir os outros. Vamos caminhar, irmãos, o caminho que Deus tem estabelecido para mim e para você. Às vezes, a espinha dorsal é a mesma, mas as variantes não. Às vezes nós vamos nos encontrar apenas na espinha dorsal. Mas nós temos N variantes que Deus vai trabalhar comigo e com você, e não é da mesma maneira. A minha formação não é igual à formação de vocês. Por isso que quando nós nos ajuntamos, somos melhores. Então o que Deus percebeu? Que o problema era essencialmente de atitude. E o comando principal, Deus dá no verso 4. E é o que nós vamos ver, não na próxima quarta-feira, porque na próxima quarta-feira nós vamos falar sobre essa igreja reformada. Mas na outra, nós vamos falar sobre aplicando a cura de Deus. O bom de Deus é que Ele não só detecta as causas, mas as remove também, para que a cura seja completa. E aí, até o verso 9, se você quiser ler até o verso 9 em casa, você pode ler. Eu vou fazer uma pergunta nessa porção aí. E eu queria que vocês me respondessem. Mas vai ter a hora certa. Leiam até o verso 9. Deixa eu ver se é o 9 mesmo. O parágrafo termina no 9. Aí, olha aí quem está com a Bíblia aberta. É, no 9. Pronto, é aí. Então, leia até o 9 e pense sobre isso aí. Pense sobre isso. Eu vou fazer uma pergunta no final e eu vou querer saber quem vai responder. Quem me responder essa pergunta, eu vou entender que você entendeu. E entendeu bem. O que eles não poderiam ver naqueles entulhos, que Deus já sabia e que Deus já estava vendo. Leia lá, está lá, irmãos, está lá. Está lá. Agora tem um problema. Você precisa de conhecer mais do que esses 9 versículos para você responder. Senhora? Só já deu uma olhadinha aí, né, minha irmã? Mas é isso mesmo. Leia de 1 a 9. E quando a gente estiver terminando essa série, eu vou fazer esta pergunta. Tá bom? Eu nem escrevi essa pergunta aqui, porque se a Simone responder, vocês vão falar assim, ele contou para ela. Eu não sei se ela vai responder, não. Irmãos, Araraquara 10, São José do Rio Preto 2, Porto Velho, olha aí os irmãos lá de Rondônia, 1, Franca 1, Franca é o nosso irmão presbítero lá, pelo menos a gente acha que é. Ribeirão Preto 4, Contagem, Minas Gerais 1, Fernandópolis 1. É a Lília. Lília, um abraço. Eu vou te cobrar a promessa. Ela disse que eu não vou morrer sem operar uma reta escavadeira. Então, tem lá, não tem? Então, ela é engenheira-chefe e ela vai me pôr em cima de uma reta escavadeira. Então, irmãos, pode ficar tranquilo, eu não vou morrer sem não operar uma reta escavadeira. Deus abençoe.